Fala, amores, tudo bom com vocês? O assunto de hoje é sobre uma indagação minha. Na verdade, um inconformismo. É impressionante que com o passar dos anos, cada dia mais, nós ficamos mais exigentes. Só que uma área que nós não deveríamos ser exigentes em nada seria nos seguir a Cristo. Por quê? Porque Ele já nos deu mais do que merecíamos, mais do que o suficiente para vivermos bem. Ele nos deu vida, Ele nos deu a própria vida, para que nós possamos ter acesso a Ele, para que nós possamos ter acesso à vida eterna, à salvação. Mas por que hoje nós precisamos tanto de um padrão? No sentido de, eu não aceito Jesus porque ainda não chegou o tempo, porque eu não curti o suficiente, porque eu ainda não estou preparado, porque eu ainda tenho que abandonar um pecado, porque eu ainda preciso ser transformado. E nisso, pessoas vão passando anos e anos longe da presença de Deus, vivendo em situações deploráveis, porque estar longe de Jesus é estar em situação deplorável. E eu não quero que você já crie dilema aí de falar, é porque eu não estou na igreja, porque eu não sou salvo. Não tem nada a ver com estar na igreja, tem a ver com ser igreja. Mas não é possível ser igreja sem ir na igreja, então é preciso ser unidade. Mas enfim, não é a respeito de igreja que eu quero falar. Eu quero falar a respeito de seguir Jesus. Eu quero falar a respeito de ser transformado. Por que não? Porque nós colocamos padrão de exigência para servir Jesus? Será que Ele que está precisando que a gente o siga? Será que até quando nós daremos desculpas para o Senhor? Porque são desculpas. Eu vou ler em João 1, versículo 35, diz: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Ué, não precisou ver um milagre? Não precisou ver nada diferente? João só falou assim, aquele ali que é o Cordeiro de Deus. Aí os caras simplesmente abandonam tudo e começam a seguir. E tem vários outros exemplos que acontecem exatamente dessa forma. De eles verem uma manifestação de milagre de Jesus e eles simplesmente abrir mão de tudo que possuíam e começar a seguir, ou de simplesmente ouvir, e a maioria dos primeiros discípulos foi assim. Jesus só chegava assim e falava, segue-me, eles abandonavam tudo e seguiam. Detalhe, nesse exemplo que a gente leu, Jesus ainda não tinha manifestado nenhum milagre. O primeiro milagre, que foi ali da transformação da água em vinho, ele ainda não tinha feito. Mas mesmo assim, as pessoas queriam, só de ouvir que existia uma salvação, que existia uma porta, que existia ali o cumprimento daquilo que os profetas haviam prometido. Mas hoje eu prefiro falar que, eu não senti, quando eu sentir eu vou. Sentir o quê que você quer sentir mais? Será que o que Jesus fez por você não é suficiente para você querer Ele? Queridos, nesses exemplos de quando Jesus entrava na terra, todo mundo que seguia Ele ainda não tinha se sacrificado por nós. Ele ainda não tinha sido crucificado, humilhado, passado tudo aquilo que ele passou. Ainda não tinha acontecido nada disso e as pessoas entendiam que precisava se abdicar para viver. Mas nesse tempo, nós temos tudo isso aqui de palavra cumprida, que ainda vai cumprir, de promessa, mas não é suficiente. Porque eu simplesmente leio e acho que foi uma história comum qualquer, como qualquer outra, que não vai influenciar na minha vida, talvez. Então você precisa entender que servir Jesus não é sentimento. Servir Jesus é decisão. Você decide e vai. Não tem essa de sentir um arrepio, de sentir Deus falando com você. Você quer ouvir Deus falando com você? Lê a Bíblia. Você quer ter uma experiência extraordinária com Deus? Começa a orar, começa a buscar a presença dEle. Você só precisa fazer isso. Não é necessário muito. Você não precisa eu tenho que ouvir alguém revelando alguma coisa. Eu preciso saber se Deus realmente me quer. Querido, se Deus não te queresse, Ele não tinha enviado Jesus, não.
Qual o sentido de Deus enviar Jesus para 10% da população? Não, foi por todos. A pior pessoa do universo, sabe? Aquele pedófilo, sabe? Aquele matador. A pior pessoa, Deus veio por esses também. Ninguém, absolutamente ninguém é melhor do que ninguém nesse sentido. Então você precisa entender que é uma decisão fria. Só você tá aí de boa, não precisa chorar, não precisa sentir nada, não precisa ter... Não, eu decido hoje que eu vou seguir a fonte da vida. Eu decido hoje que esse Jesus que tanta gente tanto fala que vai vir e ele vem, é o que eu preciso para minha vida. E não porque você vai receber uma cura, não porque você vai receber uma prosperidade, não. Você não tem que vir por isso, não. Isso aí é consequência de uma vida com Deus. Mas o seu foco não precisa ser isso. Nem deve ser isso. Não seja um interesseiro, alguém que só procura bênçãos do Senhor. Não. Quando Jesus ele foi batizado por João, o Espírito conduziu ele para o deserto. Então talvez quando você se converter a Ele, quando você voltar o seu coração para Jesus, talvez vai chegar um período que você vai viver no deserto também. E isso é completamente normal. É necessário, Deus forja nosso caráter nesse tempo. Então, volte-se para o Senhor em nome de Jesus. Chega de desculpa, chega de falar que você não está pronto, chega de falar que você precisa abandonar tal prática. Não. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então você não vai conseguir, de modo nenhum, se auto-libertar. Você não vai conseguir se purificar. É o sangue de Jesus que purifica, não é você. Se você não consegue decidir seguir Ele, você vai conseguir se decidir a não pecar mais? Não consegue não, filho. Você precisa abandonar o seu eu. E você abandonando o seu eu, as práticas que você precisa ser liberto, o Senhor vai fazer isso. Que o Espírito Santo te convença de vir para a presença dEle. Que você entenda que o tempo é hoje, o tempo é agora. Não jogue no lixo o tempo que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Independente se você gostou ou não desse vídeo, porque eu sei que a grande maioria não está disposto a aceitar a verdade como ela é. Mas deixe seu like aqui nesse vídeo, isso vai ajudar o YouTube a impulsionar nosso conteúdo a mais pessoas. E pessoas, tenha certeza, pessoas precisam de ouvir mais da parte de Deus. Deus te abençoe, querido. Gratidão.